Olá, galerinha! Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Galerinha, é com imensa alegria que eu estou gravando essa aula com vocês, tá? Aliás, para vocês, pois esta é minha primeira aula como efetivo, né? Infelizmente, de modo remoto, né? Uma aula gravada, mas logo logo eu tenho esperança que a gente vai estar juntos, tá? E eu tomei posse no meu concurso hoje, né? Estou gravando essa aula para vocês como professor efetivo de física e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo, me apoiando. E mais, eu gostaria de dizer que eu vou tentar, né, melhorar cada vez mais para tentar ajudá-los em tudo que eu puder, porque agora, mais que nunca, né, eu fico à disposição de vocês para que eu possa ajudá-los a resolver algum problema, a ingressar em um vestibular, aprender mais um pouquinho sobre física, desvendar esse mistério que a física é difícil, né? Vamos tirar isso, tá bom? Eu espero que nós tenhamos momentos juntos, né, no presencial ainda este ano. E é com imensa alegria, galerinha, que eu gravo essa aula como professor efetivo de vocês. Obrigado a todos e bora lá. Galera, na aula de hoje nós vamos fazer a correção do nosso exercício, tá? Do exercício que eu passei na quarta-feira passada sobre força elétrica, sobre a lei de Coulomb, ok? Então vamos lá, eu vou ficar aqui um pouquinho menor. Nós vamos à nossa primeira questão. Galera, antes de nós começarmos a ler o enunciado, tá? Vamos tratar aqui um detalhe. O que é a lei de Coulomb? Para quem não se lembra, a lei de Coulomb, ela é basicamente uma fórmula que nos permite calcular a força elétrica, tá? Esse Fe a gente vai chamar de força elétrica. E de acordo com a lei de Coulomb, tá? Que é uma lei experimental, Charles Augustin Coulomb, ele fez vários experimentos, tá? E ele chegou à conclusão que a força elétrica ela é proporcional ao produto da carga 1, certo? E ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Aliás, melhor, ela é proporcional ao produto da carga 1 pela carga 2 e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E isso, pessoal, também está relacionado com uma constante, nós vamos chamar de constante eletrostática, tá bom? Então essa formulazinha aqui é o que nos diz a lei de Coulomb. A força elétrica é igual a K, que é a constante eletrostática, vezes carga 1 vezes carga 2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Para quem está confuso, é o seguinte. Imagine que nós temos dois objetos carregados, tá? Esse objetinho aqui eu vou chamar ele de Q1, tá? Que é a carga 1. E aqui perto dele, tá? Tem outro objeto que eu vou chamar de Q2, tá bom? Deixa eu fazer aqui, Q2, que é a carga 2. Galera, essas duas cargas vão sofrer uma força. Pode ser ela de atração ou repulsão. E essa força, gente, olha aqui em cima, tá? Eu vou botar aqui de azul, vou marcar, tá? E essa força, ela é calculada através dessa fórmula. Essa fórmula é o que nós chamamos de lei de Coulomb, tá? Coulomb. Quem é Coulomb? Coulomb é um físico, tá? Charles Augustin Coulomb é um físico que fez experimentos, né, para saber como encontrar o valor da força elétrica entre duas partículas. Ele chegou a essa conclusão, através desses experimentos, ele chegou a essa conclusão, que a força elétrica é igual a K, que é a constante eletrostática, vezes o valor da carga 1, né, ó, Q1, multiplicado pela Q2, tudo isso dividido pela distância, tá? A distância entre as cargas, e ele diz que tudo isso dividido, tá, pela distância entre as cargas ao quadrado, tá? Então, ó, força elétrica é igual a K1, ou melhor, força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. O cuidado que você vai ter, pessoal, é que é o seguinte. A carga 1 e a carga 2 tem que ser expressa sempre em Coulomb, tá?
Se tiver em milicoulomb, em nanocoulomb, microcoulomb, antes de você substituir os valores dela na fórmula, você vai ter que transformar em coulomb. Então se liga aí para mim. Você vai ter esse detalhe. Quando for a letrinha MC, nós temos aí milicoulomb. Significa 10 elevado a menos 3 coulomb. Quando for a letrinha U, parecendo uma letrinha U, né? C, nós temos microcoulomb. Na verdade não é a letrinha U, é um símbolo que parece a letrinha U, tá bom? Ele equivale a 10 a menos 3 coulomb. Esse símbolozinho aqui é de micro, tá? Aí fica microcoulomb. E quando for um NC, nós temos aí nanocoulomb, que é 10 a menos 9 coulomb. Então observa que esses prefixos dessa tabela aqui, elas são as mais usadas. Não significa que essas tabelas sejam as únicas, né? Que esses prefixos que eu acabei de falar aqui sejam os únicos. São os mais usados, tá? Então, ó, vamos partir para a questão em si, para ver se você entende direitinho como é que é a resolução de questões usando a lei de Coulomb, tá? Que é essa formulazinha que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos lá, questão 1. Duas partículas A e B, carregadas com cargas elétricas de 3 microcoulomb e menos 3 microcoulomb, respectivamente, estão afastadas uma da outra por uma distância igual a 3 milímetros. E no vácuo, sabendo que K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Nm por coulomb quadrado, a força elétrica entre essas duas cargas é... Galera, a primeira coisa que você vai identificar é se a força é de atração ou de repulsão. E para isso você vai olhar para as cargas. Olha aqui as duas cargas que a gente tem. A carga A é 3 microcoulomb, positivo, né? E a carga B é menos 3 microcoulomb, negativo. Então, observe, positivo e negativo vai haver uma força de atração, porque cargas opostas se atraem. Então, aqui eu já elimino a A, que diz que é uma força de repulsão. Eu já elimino também a C e a D, porque as duas disseram que é uma força de repulsão. Daí sobrou quem? Sobrou a B e a E. E agora eu preciso saber qual é o valor dessa força. Para isso, você vai aplicar a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que a força elétrica é igual a constante eletrostática vezes a carga 1 vezes a carga 2 em módulo, tá, pessoal? Você não vai colocar o sinal dela, não. Dividido pela distância ao quadrado. Você observa, pessoal, que o valor do K, ele já expressou aqui no final, né? Ele disse que é 9 vezes 10 elevado a 9. Então, você coloca 9 vezes 10 elevado a 9. E quem é o Q1? Ora, o Q1 pode ser o A ou o B, mas o importante é você entender que aqui, ó, está em microcoulomb. E você vai ter que transformar em coulomb. Ora, quando for micro, eu acabei de falar, você coloca o quê? Você coloca aqui, ó, 10 a menos 3 coulomb. Então, ó, 3 microcoulomb é a mesma coisa, tá? Que 3 vezes 10 a menos 3 coulomb. E menos 3 microcoulomb, a mesma coisa também. Só que aqui você não vai colocar o sinal, você coloca só o valor sem o sinal, tá bom? 3 vezes 10 a menos 3 coulomb. Tudo isso, galera, nós vamos dividir pela distância ao quadrado. A distância, pessoal, olha aí, ó, é de 3 milímetros. Esse Mzinho aqui, ó, esse M que está aqui antes do M de metro, tá? Esse M aqui, ele representa mili, né? Mili, eu acabei de falar, 10 a menos 3. Então aqui, ó, embaixo a distância significa que é 3 vezes 10 a menos 3. E aí eu tenho que colocar tudo isso entre parênteses porque eu vou elevar ao quadrado. Tá vendo aí, galera? Agora é o seguinte, substituímos todos os valores que tinha na equação aqui da lei de Coulomb e agora nós vamos calcular e ver o resultado. Porém, vou dar uma dica para você. Antes de você sair multiplicando, dividindo, fazendo as contas, você resolve primeiro essa potência que está aqui, ó, nessa partinha de baixo da divisão. Como é que você vai fazer? Você vai repetir todo mundo que está em cima. Quem está em cima, professor? É o 9 vezes 10 elevado a 9
vezes 3 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 3 vezes 10 a menos 3 de novo, né? E tudo isso vai estar dividido pela distância ao quadrado, que é esse aqui, ó, esse valorzinho aqui, que você vai resolver logo essa potência. Ó, todo mundo que está aqui dentro, você vai levar ao quadrado. O 3 ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar 9. Então, você vai botar vezes. E agora aqui o 10 a menos 3. Como é que eu faço para levar 10 a menos 3 ao quadrado? Galerinha, 10 a menos 3 ao quadrado, você só faz multiplicar os expoentes. Você pega o 3 e multiplica por 2. Na verdade, você pega o menos 3, tá? Perdão, e multiplica por 2. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então, você repete a base, que é 10, e multiplica os expoentes, fica menos 6. Observa, galerinha, que nós podemos agora fazer alguns cortes, tá? Eu vou até pegar aqui uma outra canetinha de uma cor diferente, só para você observar. Olha aqui, ó, em cima eu tenho 9 e embaixo eu tenho 9. Eu corto esses dois. Eu vou pegar tudo que sobrou aqui para vocês verem e vou colocar aqui, né, do lado. Aliás, se eu colocar aqui embaixo, né, para não ficar em cima de mim, força elétrica é igual a 10 elevado a 9, repete, tá? Você não fez nada com ele ainda, não repete. E aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 3 vezes 10 a menos 3, né? Repete tudo isso, dividido por 10 a menos 6. Professor, dá para cortar mais alguém aí? Aparentemente não, mas observe, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver essa conta da seguinte maneira. Aqui eu vou multiplicar os números, tá? Por exemplo, aqui, ó, o 3 e o 3 vão se multiplicar, né? Número 3 com o número 3, 3 vezes 3 dá 9. Opa, deixa eu pegar aqui uma canetinha azul de novo. 3 vezes 3 dá 9. E observe que você tem potências de 10, né? De base 10, todas elas multiplicando aqui em cima. Então, você repete a base que é 10, e você vai ter que somar os expoentes, mas você vai ter que respeitar o sinal de cada expoente. Você pega 9 mais menos 3 mais menos 3. Ó, fica assim, ó. 9 mais, aí você coloca menos 3 mais menos 3. Tudo isso dividido por 10 elevado a quanto? A menos 6. Vamos ver aqui o que é que dá, né? Deixa eu só pegar aqui, fazer mais bonitinho. Ó, 9. Aqui mais com menos dá menos, e aqui também mais com menos dá menos. Ficou 9 menos 3 menos 3. Então ficou 9 menos 3 dá 6, menos 3 de novo dá 3. Então ficou 9 vezes 10 elevado a 3. Deixa eu fazer isso bonitinho aqui. Opa, 3. Tudo isso dividido por 10 a menos 6. Na divisão, pessoal, você vai fazer o quê? Você vai colocar o 9. Como você está dividindo potências de base 10, você repete a base, né? As bases são iguais. E você vai ter que subtrair os expoentes. Observa aqui do lado, ó. Eu tenho aqui, ó, 3 e aqui é menos 6, né? Então, eu tenho que subtrair o 3 com o menos 6. Então, eu coloco 3 menos, e aí o expoente de baixo de novo é menos 3. Veja que o resultado dessa conta vai dar 9 vezes 10. Menos com menos dá mais. 3 mais 6 vai dar 9. Então, olha aí, galerinha. Ó. O resultado da conta vai dar 9 vezes 10 elevado a 9 newton. Resposta correta, a letra E. Tá? Deixa eu marcar aqui de vermelho para vocês entenderem direitinho. A letra E é a resposta correta, né? 9 vezes 10 elevado a 9 newton. Vamos fazer algumas questões de cálculo mais adiante, tá? Mas agora vamos fazer uma pequena questão aqui teórica sobre a lei de Coulomb e sobre a força elétrica também, tá? A questão 2 diz assim: sobre a força de natureza elétrica, podemos afirmar que é uma força menor que a força de natureza gravitacional? É inversamente proporcional ao quadrado da distância? É inversamente proporcional ao triplo da distância? É diretamente proporcional ao dobro da distância? É inversamente proporcional ao dobro da distância, né? O que seria, né, essa resposta correta?
É o seguinte, a lei de Coulomb diz que a força elétrica é igual a K vezes a carga 1 vezes a carga 2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Isso significa que a força elétrica ela é proporcional, tá? Ó, proporcional. Aliás, deixa eu fazer direitinho aqui, ó. Diretamente proporcional. Proporcional a quem? Ao produto das cargas elétricas. Significa que quanto maior as cargas, maior a força elétrica. Mas ela é inversamente proporcional a quem? Ao quadrado da distância. Observa, quanto maior a distância, menor a força elétrica. Quanto menor a distância, mais pertinho as cargas estiverem uma da outra, maior a força elétrica. Menor a distância, maior a força elétrica. E se a distância for maior, a força elétrica fica menor. Ok? Então, ó, a letra correta seria essa aqui, ó. É inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Letra B de bola. Cuidado, não é ao dobro da distância, tá bom? E também não é diretamente proporcional, é inversamente proporcional, ok? Vamos fazer agora a próxima questão, que é a questão 3. Duas cargas pontiformes encontram-se no vácuo a uma distância de 9 milímetros uma da outra. As cargas valem Q1 igual a 3 microcoulomb, olha aí, ó, microcoulomb, e Q2 igual a 27 microcoulomb. Determine a intensidade da força de interação entre elas. Ok, você vai usar qual forma? Você vai usar essa aqui, ó. Força elétrica, que é a lei de Coulomb, né? K vezes Q1 vezes Q2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Porém, galerinha, vamos fazer aqui no cantinho a transformação que nós vamos precisar. Observa, a carga 1 está em microcoulomb. Micro, tá? O símbolozinho micro, ele equivale a 10 a menos 6, tá? Então, onde tiver ele, eu vou colocar 10 a menos 6. Não é 3 microcoulomb? Então, é 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. E o Q2, do mesmo jeito. Não é 27 microcoulomb? Então, você coloca 27 vezes 10 a menos 6 coulomb. E aqui também a distância é em milímetro, tá? O milímetro é 10 a menos 3. Mili de milímetro vale 10 a menos 3. Então, ó, que não, né? Seria a distância agora. A distância é igual a 9 vezes 10 a menos 3 metros. Depois que você tem todos os dados organizados na unidade padrão, você vai substituir aqui na equação. O K vale quanto? 9 vezes 10 elevado a 9. Q1, 3 vezes 10 a menos 6. Q2, 3 vezes 10 a menos 6. Aliás, 3 não, tá? Seria 27, tá bom? Tudo isso nós vamos dividir pela distância ao quadrado. Então, é 9 vezes 10 a menos 3, tudo isso ao quadrado. E aí, galerinha, eu repito, antes de você sair multiplicando, você vai fazer o quê? Você vai elevar todo mundo que está embaixo ao quadrado. Não tem aqui 9 ao quadrado, 10 a menos 3 ao quadrado. Então, você vai colocar, ó, força elétrica é igual. Quem está em cima, repete. 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 3, vezes 10 a menos 6, vezes 27, né? Deixa eu fazer aqui direitinho. 27 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por quem? Por 9 aí, ao quadrado. 9 ao quadrado dá 81. Vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Repete a base e multiplica os expoentes. Menos 3 vezes 2 dá menos 6.
Veja aí, galerinha, que eu vou até observar aqui com vocês que tem alguém aqui que a gente pode eliminar. Ó, esse 10 a menos 6 de baixo, eu posso cortar com alguns desses dois aqui, ó. Tem 10 a menos 6 aqui e tem aqui também. Eu posso cortar com qualquer um. Cortei aqui, tá? E aí, pega o que sobrou, tá? Vamos fazer as continhas agora com o que sobrou. Observa, eu tenho aqui 9, multiplico por 3, depois multiplico por 27, né? Mas observe, você pode fazer o seguinte, ó, deixa o 9 aqui, vezes 10 elevado a quem? A 9. E aqui, ó, não é 3 vezes 27? 3 vezes 27, galera, dá 81. Então, repete aqui, 81. Vezes 10 a menos 6 que tem aqui ainda, né? Tudo isso dividido por quem? Por 81, tá embaixo. Olha aí de novo, ó, 81 em cima, 81 embaixo. Então, você pode, galerinha, você pode cortar esses dois 81. Viu como ficou mais fácil? Por isso não multipliquei logo todos os três de uma vez, né? Eu poderia ter pegado aqui, ó, 9 multiplicado por 3, depois por 27. Só que eu fiz o quê? Eu multipliquei somente o 3 pelo 27, né? Que deu 81, porque eu poderia cortar com aqui embaixo. Mas dá a mesma coisa se você multiplicou todo mundo de uma vez, tá? E aí, ó, pega o que sobrou, vai encontrar a força elétrica. Deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Força elétrica é igual 9 vezes 10. Olha aí, ó, 9. E aqui mais menos 6, né? Vai ficar assim, ó. 10 elevado a 9. Soma com 10. Aliás, soma com menos 6, né? Esse expoente 9 soma com menos 6. Olha, vai ficar 9 vezes 10. 9 aí mais com menos dá menos. 9 menos 6 dá 3. Então a força elétrica é 9 vezes 10 elevado a 3 newton. Opção correta, letra B de bola. Tá bom, galerinha? Vamos lá para a próxima questão, a questão 3. É uma questãozinha da uva. Aliás, questão 4 é uma questãozinha da uva, um pouquinho mais difícil, tá? Mas observa, não é essas coisas todas também não, tá? Então, vamos lá. Qual deve ser a distância entre o próton e o elétron de um átomo de hidrogênio para que a força de atração elétrica entre eles seja igual ao peso de um elétron na superfície da Terra? Galerinha, ele quer saber a força, a distância entre um próton e um elétron para que a força elétrica seja igual ao peso de um elétron na Terra. Primeira coisa que você deve saber é qual é o peso de um elétron na Terra. Galerinha, o peso de um objeto nós vamos calcular por essa fórmula aqui, ó. P igual a M vezes G. Essa fórmula é lá do primeiro ano do ensino médio, tá? E o peso é igual a massa do elétron vezes o G, que é a aceleração da gravidade. Quem é a massa do elétron? Está aqui, ó. 9 vezes 10 elevado a menos 31. Então, você coloca 9 vezes 10 a menos 31. E quem é o G? O G, galerinha, vale 10. Então, você multiplica por 10. Olha, aqui no 10 não tem nenhuma potência, né? Mas é como se tivesse um expoente 1 aqui. Então, o peso vai ser igual a 9. E aí, ó, 10 elevado a menos 31 vezes 10 elevado a 1. Você repete a base e aí você soma os expoentes. Menos 31 mais 1 dá menos 30, né? Então, esse aqui é o peso do elétron na superfície da Terra, tá ok? Porém, ele nos diz, pessoal, que a força elétrica vai ser igual a esse peso. Da lei de Coulomb, nós temos isso aqui, ó. Força igual K vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Porém, se você observar, a força é esse valor aqui, ó. A força não é igual ao peso. Então, a força é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 30 newton. Isso aqui vai ser igual ao F, né? O F, né, que é a força elétrica, é igual ao peso, que é esse valorzinho aqui, ok? Então, eu vou substituir o F aqui por esse valor que está aqui no peso, tá? E o K ele é 9 vezes 10 elevado a 9.
E quem é o Q1 e o Q2, professor? É a carga do elétron ou de um próton em módulo, né? Então é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tanto no Q1 como no Q2. E a distância é justamente o que você vai achar. Então, substituindo, galera, vai ficar assim, ó. No lugar do F, nós vamos colocar 9 vezes 10 elevado a menos 30, tá? E aí continua, igual o K, é 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Q1, 1,6 vezes 10 a menos 19, e o Q2 também é 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Subi a serra aqui, mas vocês entendem. Isso tudo é igual à distância ao quadrado. Opa. Então nós temos que resolver isso tudo, professor, para encontrar a nossa distância ao quadrado? Sim. Para melhorar para vocês, olha aí como é que você vai fazer. Nós vamos colocar logo esse D. Se você multiplicar mesmo pelos extremos, né, que é como se tivesse 1, também vai dar certo, né? Esse vezes o pessoal que está aqui, e o D ao quadrado vezes 9 vezes 10 elevado a menos 30, né? Você multiplicaria. Mas eu vou dar um passinho aqui mais rápido. Eu vou simplesmente trocar de posição. Quem está aqui embaixo vai para esse lugar aqui, ó, antes da igualdade. E quem está antes da igualdade aqui vem para cá para o lugar do D ao quadrado. Então, ó, o D ao quadrado é igual. Todo mundo que está em cima da igualdade, eu vou repetir. 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Deixa eu fazer isso aqui direito. Vezes 10 elevado a... vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, tá? Tudo isso dividido por quem? Por 9 vezes 10 elevado a menos 30. E aí, galerinha, só observe que você pode eliminar alguém aqui, ó. Você pode eliminar quem? O 9 com 9. Depois de eliminar o 9 com 9, você resolve as continhas que sobrou. Ó, 1,6 vezes 1,6, né? Se você pegar 1,6 vezes 1,6, galerinha, vamos fazer aqui quanto é que dá, né? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1 dá 6. Então aqui com mais 3 dá 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Aqui dá 6. Aqui dá 5. Vai 1. 9 dá 15, né? Vai 1. Então aqui fica 2. Uma casa depois da vírgula. Então aqui dá mais ou menos 2,56, tá? Vamos lá. 2,56 vezes 10. E aqui ó, você vai ter que fazer as continhas com os expoentes, né? Ó, repete a base, porque eu tenho 10 elevado a 9, vezes 10 a menos 19, vezes 10 a menos 19. Então você repete a base, que é 10. Tá? Deixa eu fazer esse 1 direitinho aqui. E são os expoentes. Ó, vamos fazer aqui mais rápido. 9 mais menos 19, né? Melhor botar aqui, um por um, né? 9 mais menos 19 mais menos 19 de novo. Tudo isso dividido por quem? Sobrou aqui só 10 elevado a menos 30. Então, D ao quadrado é igual a 2,56 vezes 10. E aí, ó, mais com menos dá menos, e mais com menos aqui também dá menos. 9 menos 19 dá 10. Negativos, né? 10 negativo menos 19 dá menos 29. Dividido por 10 elevado a menos 30. Você vai fazer o que? Você vai fazer, repetir o 2,56, repete aqui a base, na divisão de potência de mesma base, você vai subtrair os expoentes ou somar? Você vai somar, ou você vai subtrair, né? Então, menos 29 menos, né, o outro que é menos 30. Então, a resposta aqui no final dá 2,56 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a menos 29. Aqui menos com menos dá mais. Então, galerinha, menos com menos dá mais. Menos 29 mais 30 dá 1. Respostinha aqui, ó. Deixa eu ir para o outro ladinho aqui para você ver isso aqui, ó. Resposta dá o quê? 2,56 vezes 10. Né? Que é a mesma coisa, galerinha, de que
mesma coisa que 25,6. Então, você observa que você não acabou de fazer a conta ainda. Por quê? Porque você chegou à conclusão que d ao quadrado é igual a 25,6. Você tem ainda que resolver essa paradinha aqui com o expoente 2 aqui, ó. D ao quadrado, né, é igual a 25,6. Então, esse ao quadrado passa na forma de raiz. D é igual a raiz quadrada de 25,6. Dá o quê? Letra D de dado. Tá bom, galerinha? Essa questão é um pouco exaustiva, realmente ela é um pouco cansativa, exige um pouquinho de atenção nas contas, mas também não é questão muito difícil, não. Ela é mais difícil do que as demais que nós passamos aqui nesse exercício, mas ela não é assim tão difícil, tá bom? E o conselho que eu dou para vocês é que em questões, usando a força elétrica, né, usando a lei de Coulomb, você vai fazer exercícios muitos para treinar, e aí você vai começar a se acostumar e vai melhorar o seu desempenho, tá? Então vamos lá para a próxima questão, tá bom? Eu vou voltar aqui para o meu cantinho de origem, e a questão aqui 5 é uma questão da uva também. Diz assim: considerando o átomo de hidrogênio como sendo composto de um próton e um elétron girando em órbita circular em torno do próton a uma distância r, podemos afirmar que a força elétrica entre o próton e o elétron é maior que a força gravitacional entre os dois? Galerinha, a força elétrica não é maior que a força gravitacional. Aliás, a força elétrica ela é maior que a força gravitacional, tá? Deixa eu dizer para vocês, existe 4 tipos de forças, né, na natureza. É a força gravitacional, é a força elétrica, é a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Eu acho que é essa a ordem, tá? Se eu não tiver enganado, é nesses dois aqui que está a confusão, que eu tinha feito alguma coisa aí de errado, tá? Mas, ó, a sequência. Essa é a mais fraca, segunda mais fraca, a terceira, aliás, deixa eu botar aqui logo na ordem mais forte, né? A mais forte é a nuclear fraca, a mais forte, segunda mais forte é a nuclear forte, e a terceira é a elétrica, e a última, que é a mais fraquinha de todas, é a força gravitacional. Então, observa aqui na questão que diz assim: a força elétrica entre o próton e o elétron é maior que a força gravitacional entre os dois? A força gravitacional entre o próton e o elétron é maior que a força elétrica entre os dois? A força elétrica e a gravitacional entre o próton e o elétron são iguais? Não, né? Isso aqui se elimina, não é igual. Não haverá força elétrica nem força gravitacional entre o próton e o elétron? Pior ainda, você elimina essas duas que são bizarras. Agora você vai entender o quê? Você vai entender que a força gravitacional ela é a força mais fraca entre as 4. Aí depois, na ordem, tá, crescente, é a força elétrica. A força elétrica é maior que a força gravitacional. Então a letra correta é a letra A de amor. A força elétrica entre o próton e o elétron é maior que a força gravitacional entre os dois. Galerinha, com isso finalizamos nossas aulas de hoje, tá bom? Em um momento posterior eu vou tentar fazer uma aula com exercícios para vocês, que realmente esse conteúdo é um pouquinho mais exaustivo, tá bom? Mas ó, por enquanto é só, bye bye, até a próxima. Valeu, galera!